Oiê! Pega o teu cafezinho e vem comigo refletir algumas coisas dessa vida junto comigo. Esse aqui é o segundo vídeo desse canal. E se você está chegando por aqui agora, muito prazer, eu me chamo Franciane, sou uma empreendedora, sou uma pessoa adepta a várias evoluções, estou aqui nesse canal iniciando um novo projeto de reset aí para dar uma reorganizada na vida, e eu decidi gravar um passo a passo aí com vocês de como que eu vou fazer isso e como que é realmente se desafiar e se colocar disposta a cumprir, né, com esses desafios. Seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo anterior, eu te contei que eu decidi fazer um grande reset aí na minha vida por vários motivos. E hoje eu decidi trazer aqui para vocês um pouco mais a fundo cada um dos motivos que me fizeram sim querer fazer esse reset e novamente tomar as rédeas da minha vida. Sim, na verdade foram várias coisinhas que aconteceram, vários detalhes que se somando tudo, houve sim uma grande necessidade da minha parte emocional, principalmente de recalcular aí e novamente reorganizar as coisas, e foi por isso que eu resolvi, que eu trouxe isso como um reset, porque foi isso, realmente isso que eu fiz. Eu parei, eu excluí tudo para tentar reorganizar do zero novamente. E eu decidi compartilhar com vocês, hoje eu trouxe aqui os detalhes, né, vou trazer com mais detalhes, eu listei 7 motivos, tá? E eu trouxe esses motivos, eu quis trazer para caso você que esteja assistindo, esteja passando por alguns motivos, por algo parecido, tenha identificado que algumas coisas estão lhe afetando, para você saber que tem como recalcular e organizar as coisas e recomeçar, tá tudo bem recomeçar. Então, se algum momento desse vídeo, alguma coisa que eu falar te tocar e você sentir que você também passa por isso, eu vou te convidar a dar uma pausa no vídeo e analisar fundos, tá? Respirar fundo, olhar para dentro de si mesmo, para as circunstâncias, porque esses momentos de autoconhecimento, a gente precisa desacelerar um pouco para conseguir enxergar, para conseguir identificar quais que são as travas, quais que são algo que precisa ser mudado, e também, claro, identificar coisas boas, que isso também é muito importante. Então, sem mais delongas, para esse vídeo não ficar tão longo, eu trouxe aqui para vocês, anotei aqui para mim não esquecer nenhum dos motivos que me levaram a querer fazer esse reset. Um dos motivos foi o excesso de pensamento, confusão mental. Eu percebi que com o passar dos dias, tem várias coisas que contribuem para esse pensamento acelerado, para esse excesso de pensamentos, essa confusão mental. Mas para mim, uma grande coisa que eu sinto que contribui muito para isso é o excesso de redes sociais, excesso de vídeos, excesso até mesmo de estudos, né? Tudo que a gente consome em excesso vai enchendo a nossa cabeça, e se a gente for parar para pensar, a gente não coloca em prática nem 1/3 daquilo que a gente vê durante o dia, né? Então eu senti que ao longo ali de um tempo, eu tava assim, com muito excesso de consumo aqui de conteúdos, tanto de redes sociais, Instagram, do próprio YouTube, conteúdos de aprendizados, de ensinos, conteúdos também de consumismo, tudo conteúdos assim que com o excesso eu fui sentindo que estava me fazendo muito mal e estava me estagnando, eu me sentia estagnada por conta de esse excesso de confusão mental, muitos pensamentos ao mesmo tempo, e eu não consegui focar no que eu realmente precisava focar por conta disso. Então esse foi um grande fator assim que contribuiu para mim precisar dar essa pausa e esse reset. Outro motivo foi o excesso de autocobrança. Eu comecei a me cobrar demais por falta de resultados. E isso se deu por alguns fatores que eu identifiquei. O primeiro foi, eu me coloquei muitas metas para serem cumpridas, metas essas que precisam ser feitas uma por vez, mas eu estava tão na ânsia de conseguir bater as metas que eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo e eu não conseguia alcançar nenhuma. E ao mesmo tempo, por eu não ter conseguido alcançar, eu me cobrava demais por eu não estar fazendo. Então eu sempre, todos os dias, com aquele sentimento de não ter feito nada, de não ter progredido naquele dia, de estar atrasada. E isso
foi me desgastando de uma forma que eu acabava o meu dia cansada, extremamente cansada, mas era mais o meu mental que estava mais cansado do que o meu físico do meu trabalho manual que eu faço. Então esse estresse por essa cobrança, por essa dispersão de energia, porque eu tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu tenho meu estúdio de beleza, eu tinha a loja de perfumes importados, que eu já dei uma pausa na loja. Eu queria desenvolver ao mesmo tempo, porque eu quero fazer uma transição de carreira, né? O meu grande objetivo é uma transição de carreira, onde eu consiga ter liberdade geográfica. Só que eu quis fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria já que a minha transição se fizesse, que eu tivesse resultado nessa minha outra profissão, mas ao mesmo tempo estar fazendo todas as outras coisas que eu faço. Então isso acabou assim que na minha cabeça, no meu planejamento parecia algo real, mas no dia a dia não se sustentou e só serviu para mim ter essa autocobrança e isso foi algo assim que me desestabilizou bastante. O terceiro ponto, então, tem a ver aqui que eu já dei uma introduzida, que foi a questão de ter colocado muitas metas e metas impossíveis de serem cumpridas ao mesmo tempo, e eu não soube administrar a questão de fazer uma por vez. E isso causou uma confusão enorme no meu emocional, no meu mental. E eu acredito que isso até acabou afetando um pouco o meu físico, porque eu sempre trabalhei na área aqui, fazendo atendimentos com clientes, e eu nunca sentia dores nas mãos, no braço, nas costas, e de um tempo pra cá até a questão das dores eu comecei a sentir, e eu acredito que tenha relação sim, porque a gente é um todo, né? Como eu estava muito cansada, esgotada emocionalmente e mentalmente, eu acredito que isso possa ter afetado também no meu físico. Então, esse excesso de metas foi o que contribuiu para acontecer o que aconteceu nos dois pilares que eu falei para vocês. E então eu decidi desse reset, uma das principais coisas é diminuir as quantidades de metas para poder realmente focar, porque com todas as que eu tinha definido, a gente chegou agora no metade do mês, e se eu continuar da mesma forma, eu vou terminar o ano sem conseguir bater nenhuma delas. Então, eu precisei olhar para isso com um olhar mais clínico e ver que realmente precisa dar uma recalculada nisso também. O quarto motivo é a infelicidade com o estilo de vida. Eu tenho uma visão de um estilo de vida, de uma rotina perfeita dos sonhos. Mas, por conta de excesso de pensamentos, excesso de autocobrança, eu senti que eu não estava conseguindo ter a minha rotina, que eu já podia estar organizando de uma forma melhor, ter uma rotina de mais qualidade, fazer o que eu gosto, implementar, porque eu passava boa parte dos meus dias mais ocupada mentalmente aqui nas redes sociais, estudando, sempre correndo atrás de uma coisa ou outra, fazendo planos, fazendo plano de ação e não conseguindo executar, então eu perdia muito tempo nessa, sabe? Fazendo o plano de ação, porque o plano de ação para mim ele é simples para fazer. O meu problema é realmente na execução. Então, na hora de planejar, para mim cabia super todas as minhas metas juntas. Mas na hora de executar, isso não acontecia e dali desbloqueava, né, o gatilho da autocobrança. Então eu fui sentindo esse descontentamento com a minha rotina do dia a dia. Eu estava tendo uma rotina onde eu tinha sim tempo livre, tá? O meu tempo, falta de tempo não é um problema para mim. Mas pelo excesso e essa confusão mental eu não conseguia organizar uma rotina produtiva. Era muita coisa para fazer, mas eu não conseguia organizar, passava o dia e eu não conseguia fazer o que precisava ser feito. Então esse também foi um ponto bem importante que me levou a tomar essa decisão. Motivo número 5 foi, eu coloquei aqui, viver com mais presença. Eu comecei então, a partir dessa infelicidade com o meu estilo de vida, eu comecei a sentir falta de viver com mais presença no meu dia a dia, porque eu estava sempre lavando uma louça, escutando um vídeo no YouTube, um podcast. Então eu não estava nem num lugar e nem em outro. Eu estava com a minha filha assistindo um filme com ela, mas eu estava no celular vendo 1000 coisas ao mesmo tempo, então eu não estava em nenhum dos lugares. Então eu comecei a sentir a necessidade de começar a viver com mais presença. Em cada ato que eu for fazer, eu estar realmente ali presente e estar focada em uma coisa por vez. E, gente, isso é cansativo, tá?
Eu falo assim pra vocês que é muito cansativo a gente viver um pensamento muito acelerado, uma cabeça cheia de pensamentos, de emoções, e não conseguir, a ponto de não conseguir mais valorizar aquilo que já tem, aproveitar daquilo que já conquistou e ser grato, né, por cada coisa simples do dia a dia. E isso acaba que eu sinto que eu perdi então, né, essa questão da gratidão, de ser grata, de olhar para os pequenos detalhes e viver aquilo com intensidade e viver uma vida sem sentido, sabe? Só na correria, só no pensamento, só no acelerado. E é uma frase que eu sempre falo que é: eu sentia como se eu estivesse sempre correndo atrás do vento. Eu comecei a perceber que eu corria todos os dias mentalmente correndo atrás daquilo que hoje eu já conseguiria organizar e viver no meu dia a dia. Então, algo que não faz sentido. Então, eu anotei aqui que o fator de número 5 é buscar viver uma vida com mais presença, momentos com mais presença. Estar lavando uma louça e estar ali lavando aquela louça, agradecendo pelo alimento, agradecendo pelo que tem, estar ali com a minha filha, mas estar com ela, ouvindo ela, aproveitando daquele momento que não volta mais, assim como vários outros momentos, né? Desde estar aqui atendendo uma cliente, trazer uma palavra para ela, conversar com ela, porque antes eu fazia muito isso. Eu tinha mais essa conexão com as clientes e depois de um tempo pra cá, quando eu coloquei muitas metas para mim alcançar, eu sinto que eu me distanciei de tudo, sabe? Como se eu estivesse sempre com a cabeça no mundo da lua. Então, esse é mais um dos pontos. O sexto ponto é: eu quero me conectar mais com Deus. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, eu sou cristã, sou seguidora de Jesus. E um fato que me incomoda um pouco, né, que começou a me incomodar, é exatamente sentir essa conexão, essa presença. Porque muitas vezes eu quero ser direcionada, eu quero viver os propósitos que Deus tem para mim na minha vida, mas por esse excesso de bagunça mental, excesso de pensamentos, eu estou sentindo que eu ainda hoje, né, que fazem 2 dias que eu comecei esse desafio, eu não consigo mais sentir essa conexão. É como se eu fizesse, é exatamente assim, eu coloco diante de Deus as minhas decisões, os meus sonhos e peço a direção. E 2 minutos depois eu já tô enchendo a minha cabeça com coisas que eu tô vendo no Instagram, no YouTube, então assim, sem dar espaço para mim ouvir o que realmente Deus quer para mim. Então esse é um grande fator, um dos mais importantes que eu quero buscar por essa conexão, ouvir mais a Deus, ser guiada, né, para aquilo que é o meu propósito, aquilo que eu vou ser realizada fazendo. E eu sei que se eu continuar nessa bagunça, nessa aceleração, eu não vou conseguir me conectar o suficiente para me ouvir. O número 7 e último é reencontrar a minha identidade. Gente, é sério, é muito sério. Com esse excesso de conteúdos de redes sociais, olhando a vida dos outros, olhando o negócio do outro, olhando o que o outro faz, eu senti como se eu não soubesse mais o que eu realmente gosto, o que realmente é meu, daquilo que eu vejo. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de muitas coisas. E eu tenho facilidade também de aprender, né? Então eu olho uma coisa, eu já consigo pegar, já sei como é que faz. E gosto. Então eu sempre nessa confusão de gostar de tudo, querer fazer tudo. Então eu perdi a minha real identidade, quem eu realmente gosto, e não só por eu ter visto aquilo. Então, algo muito importante que eu pretendo com isso é reencontrar a minha identidade, o que eu realmente gosto, o que eu fora das redes sociais, fora das telas, o que eu gosto de fazer e o que eu quero para minha vida fora isso, né? Porque querendo ou não, a gente é muito induzido através das redes sociais, né? Cada conteúdo que eu vou vendo aqui, estou sendo induzida a fazer aquilo também. E eu senti a necessidade de, opa, calma aí, vamos recalcular, vamos olhar para nós mesmos, vamos olhar para mim mesma e entender o que eu realmente gosto, o que realmente é da minha essência e o que eu realmente quero para minha vida. Então esse foi também um dos pontos bem importantes que eu preciso dar fazer novamente esse reencontro aí da minha identidade real.
E para mim conseguir, né, isso tem vários pontos aqui que eu já citei acima que precisam estar alinhados para mim conseguir, de fato, reencontrar a minha identidade. Agora que eu passei para vocês esses pontos, eu vou passar brevemente aqui algumas decisões que eu tomei a partir, então, do reset, né? Então, uma das decisões mais drásticas que eu tomei foi de desinstalar as minhas redes sociais. Apesar de que eu tenho um estúdio de beleza, a loja eu já estava parando com as postagens, né? Porque eu já tinha decidido dar uma pausa. E o meu outro projeto que eu já tinha começado da transição de carreira, eu vou pausar também, decidi pausar agora porque é necessário. Então, mediante isso, eu decidi desinstalar as minhas redes sociais, eu já desinstalei do meu celular. Eu só vou ficar com um Instagram ainda porque eu preciso acompanhar um desafio que eu fiz com algumas mentoradas lá da minha transição de carreira. Aí eu preciso finalizar com elas essa semana, aí eu vou desinstalar do tablet também um dos Instagrams. Os outros dois, o pessoal da loja eu já desinstalei, no meu celular eu não tenho nada, e o tablet eu fico menos tempo com ele na mão, então não vai ser tanto problema. E esse aqui é relacionado ao motivo número 1, né? Para diminuir o excesso de pensamentos, para diminuir a confusão mental, para encontrar outras formas de distração. Na verdade, encontrar outras formas de distração não, né? Porque eu não quero mais viver distraída. Já fugimos lá do ponto de viver com presença. Mas tirar esse excesso de consumismo, tá? Sabe? Um excesso de consumismo na questão de conteúdos mesmo. Outra coisa foi, então, ter dado as pausas, né? Pausar os dois negócios, tanto a loja como o da transição. Não que eu tenha desistido desse, mas eu preciso entender que cada um tem que ser no seu tempo. Eu não consigo, eu tentei fazer todos ao mesmo tempo, eu não consegui, então eu preciso mudar para tentar conseguir. Para mim bater 2 dos meus objetivos que eu preciso antes de fazer a transição, eu decidi, então, focar agora, eu vou trabalhar no estúdio, fazer o atendimento das minhas clientes, desacelerar e me reencontrar, para mim realmente decidir com certeza absoluta o que vai ser a minha transição. Eu sei que eu quero fazer uma transição, mas eu não tenho certeza do que eu quero fazer depois. Eu não tenho mais certeza do que eu me vejo fazendo daqui a 5 anos. Então essa pausa veio também para isso, para me olhar para dentro de mim e encontrar qual que vai ser realmente aquilo que eu quero depois, focar ali os meus 100%. Outra decisão que eu tive, então, foi de recomeçar aqui com o YouTube, nesse canal, né? Então, eu decidi estar postando aqui com bastante frequência, porque eu gosto da criação de conteúdo, tá? As minhas redes sociais, eu criava bastante conteúdo também, só que eu estava criando conteúdos muito dispersos, muito diferentes uns dos outros, e eu estava perdendo o raciocínio, eu estava cansada, enfim. Então, eu decidi recomeçar aqui no YouTube para mim não perder essa essência de estar me comunicando, de gravar os conteúdos que eu gosto. E também é um projeto a longo prazo, né? Então, eu tive essa decisão também. Eu me desconectei das outras redes, mas eu decidi colocar aqui a minha energia em um vídeo por dia, foi o que eu me desafiei a fazer. E coloquei aqui também adotar um novo hobby. Tentar fazer algo que me tire do automático. Não sei, sabe? Encontrar um novo hobby. Eu já tenho um que eu já comecei, que eu vou ver como que vai indo. Mas eu trouxe isso mais para a questão de tentar trazer essa presença. Oi? De tentar trazer de novo essa presença, né? Estar mais presente. Fazer coisas diferentes no meu dia a dia. E para esse vídeo é isso, eu acho que ele já ficou um pouco extenso, mas como eu me propus a vir aqui pro YouTube e gravar essa série desse novo reset, e eu acho até importante isso para mim ter algo como um compromisso, né? Um compromisso aqui comigo mesma, com quem vai assistir, de estar documentando como que vai ser essa jornada. Então, nesse vídeo era isso. Então, vamos fazer um combinado só para mim mapear como que está sendo desde o início. Se por acaso você chegou aqui, você assistiu até o final, vou pedir para você comentar aqui abaixo
presença. Essa vai ser a nossa palavra-chave para mim ver se vocês estão de fato acompanhando aqui esse desafio. E assim eu consigo me dedicar ainda mais e saber que vocês estão gostando de acompanhar também. E se eu não pedir para você se inscrever, já se inscreve, que me ajuda muito, né? Quando a gente começa algo do zero, cada inscrito conta, a gente já fica feliz em cada um que chega por aí. E até o próximo vídeo.